Atos, capítulo 16. A minha responsabilidade com os irmãos tem sido estudar sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nós temos falado, do ensinamento doutrinário da epístola. E nesses dias o Senhor tem me dado a graça de estudar um pouco sobre a igreja dos Filipenses. E essa igreja ela começou aqui em Atos capítulo 16. Então tem sido muito rico para mim conhecer um pouco melhor cada um desses personagens e através deles compreender a epístola. Porque a epístola de Paulo aos Filipenses é a única das epístolas que realmente parece uma epístola. Entendeu? É como se ele tivesse sentado em torno de pessoas que ele amava e conhecia muito bem e simplesmente conversasse com eles sobre as coisas que estavam acontecendo. E a gente só pode fazer isso onde a gente tem intimidade, a gente tem, E como que nasceu essa igreja? Então, tem alguns personagens aqui que chamam muita atenção. O primeiro deles, que eu vou só fazer uma citação de um texto que está no versículo 14, é a irmã Lídia. E aqui o texto diz assim, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então aqui nós encontramos uma irmã. E essa Lídia, muito provavelmente, quando fala assim, servia a Deus, era uma mulher que o Senhor já vinha preparando o coração dela, através do judaísmo. Então a gente sabe que em Filipos não tinha uma sinagoga, mas tinha um lugar de oração, que era um lugar à beira do rio, lá onde essas mulheres se reuniam para orar. E provavelmente era só mulheres mesmo, porque se tivesse 10 homens já podia abrir uma sinagoga. Então a gente vê que era mesmo um ajuntamento de mulheres. A gente vê assim, quando a gente olha para a Lídia, a gente vê que é uma mulher de recurso, é uma mulher de posses, que tem uma profissão muito importante para a época, porque ela era vendedora de púrpura, e isso era algo que tinha muito valor naquela época. E ela não estava satisfeita naquelas coisas, ela foi buscar no único Deus verdadeiro, um caminho. E ela estava ali, naquela medida que ela tinha, buscando querer conhecer melhor esse Deus verdadeiro. E Paulo, quando chega em Filipos, o que ele faz? Ele vai procurar onde tinha aquele pessoal que ele amava tanto, que era o pessoal do judaísmo. Então ele vai lá primeiro. E ele encontra nesse local de oração um ponto de pregação. Por que a gente sabe disso? Porque o texto vai nos dizer que por vários dias ele foi a esse lugar. Agora, a gente não sabe se ele foi segunda, terça, quarta, ou se ele foi por vários sábados, que provavelmente era o dia que eles se dedicavam a ir lá estar em oração. Se foi por vários sábados, então nós podemos dizer assim, que ele ficou muito tempo lá em Filipos. E se foi por vários dias, nós podemos dizer que foi um congresso, que ele foi hoje, vamos continuar amanhã, vamos continuar depois. Bom, o que é importante? O importante é que Paulo, ele foi àquele lugar para anunciar Jesus. Ele não foi lá para melhorar o judaísmo. Ele foi lá anunciar Jesus e a ressurreição. Porque essa era a mensagem de Paulo. Jesus e a ressurreição. E o que o texto nos diz, que chama muita atenção aqui, é que o Senhor abriu o coração de Lídia para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, o Senhor fez algo dentro dessa mulher para que ela estivesse aberta para ouvir o que Paulo dizia. Então a gente vê que aonde Paulo pregava no meio dos judeus ou no meio do judaísmo, ele era rechaçado, ele era expulso. Por quê? Porque ele não pregava judaísmo, ele não pregava ritual, ele não pregava fórmula, ele anunciava Jesus e a ressurreição. E o Senhor, pelo Espírito, fez essa obra de abrir o coração dessa irmã para que ela pudesse realmente receber a palavra. Sabe, o termo no original, ele é muito mais importante, sabe? É como se o Senhor rasgasse o coração dela, quebrasse o coração dela,
para que o evangelho pudesse entrar lá dentro. E essa é a primeira personagem, né? Então nós podemos dizer assim que para que essa mulher se convertesse a Jesus, essa serva do Senhor, para que ela se convertesse ao Senhor, o Senhor teve que abrir algo que estava escondido dentro dela. E aí nós vamos pular a moça possessa de demônios, que nós vamos ter aqui também, porque ainda que existe uma coisa importante, uma outra oportunidade a gente vai estudar. Porque é importante a gente ver isso em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso em quase todo o livro. Que a primeira estratégia do inimigo é se juntar. Então essa mulher, ela perseguia Paulo e os irmãos, dizendo assim, ó, esses são os homens de Deus que vieram nos anunciar a verdade. Ou seja, essa era uma estratégia demoníaca de se ajuntar. Mas graças ao Senhor, o Espírito Santo, né, colocou dentro de Paulo um sentimento de repulsa por aquilo. Então chegou uma hora que ele não aguentou mais, expulsou aquele demônio, e aquela moça foi liberta daquele demônio. E quando a cidade ficou sabendo que ela havia sido liberta daquele demônio, aquelas pessoas que ganhavam com isso, usou a segunda estratégia do inimigo. Porque quando o inimigo não consegue se misturar com a gente, então a segunda estratégia é perseguir. É acusar, rechaçar, falar mal, blasfemar. Ou seja, primeiro o inimigo quer se misturar com a gente. Porque ele sabe que se ele misturar com a gente, vai ser mais fácil ele destruir a gente. Segundo, viu que não conseguiu misturar, então, pau nesse povo. E então, né, uma acusação que foi levantada, a falsa acusação que foi levantada contra Paulo e Silas, levou eles a serem açoitados e presos. Mas o Senhor estava no controle de tudo isso. Então nós vamos chegar no segundo personagem, que é o carcereiro de Filipos. E eles foram presos por causa dessa mulher. Foram presos por causa disso. Então agora, né, nós podemos dizer assim que eles foram presos porque o Senhor permitiu que eles fossem presos, né? Porque o Senhor tinha algo mais a fazer lá. E agora lá nesse cárcere, o Senhor também abriu alguma coisa, né? Que a gente sabe que houve um movimento, não agora no coração, mas houve um movimento da natureza que fez com que aqueles cárceres se abrissem tudo. E isso também fez com que esse carcereiro perdesse todo o controle de tudo aquilo que estava na mão dele, né? E de repente ele viu que não tinha outra coisa para ele fazer senão tirar a própria vida. Porque querendo, né, ele ou não, ele era responsável por aqueles presos. A gente não sabe quantos presos tinha lá, mas a gente sabe que estava lá Paulo e Silas, né? Então, quando aquele homem tenta se matar, Paulo, né, grita lá de dentro né, ó, não faça isso porque estamos todos aqui. E então, né, vamos dizer assim, o Senhor abriu aquelas cadeias para poder abrir o coração daquele homem. E aquele carcereiro, ele vai dizer a seguinte palavra, versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro do cárcere, todo trêmulo, e prostou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário. Irmãos, eu citei para vocês, Atos 16, versículo 30. Tá? E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Ou seja, agora o coração desse homem foi rasgado, né? Não só aquele presídio que ele era responsável foi aberto por aquele terremoto, mas o fato daqueles irmãos estarem lá ainda, abriu foi o coração dele, porque ele não precisou tirar a vida dele, né? E então ele vai e faz essa pergunta, que é uma pergunta muito importante para nós compreendermos a Epístola de Filipenses. Porque nós estamos falando aqui de um homem profissional no que ele faz, que tem um cargo alto, né, dentro do Império Romano, porque Filipos era uma cidade romana. E nessa posição que ele ocupava, o fazer era algo fundamental, super importante. Como carcereiro, ele tinha algo para fazer, né? E agora ele se coloca diante daqueles representantes de Deus, querendo saber o que ele pode fazer para ser salvo.
E talvez, né, todos nós um dia também fizemos a mesma pergunta. O que eu posso fazer para ser salvo? Nós vamos encontrar no Evangelho de João um texto muito parecido. Deixa eu voltar lá, mas deixa marcado aí, tá? Porque nós não chegamos no texto ainda que eu queria compartilhar com vocês. Mas o Evangelho de João, no capítulo 6, João capítulo 6, versículo 28, nós encontramos aqui... O jovem rico também, né? Que tem que fazer para ganhar a vida Sim, eterna. o jovem rico também fez isso. Então nós encontramos aqui aqueles seguidores do Senhor, né? Aqueles seguidores do Senhor que haviam experimentado a multiplicação dos pães e agora eles estavam atrás do Senhor por causa dos pães, né? Então, quando a gente chega aqui no versículo 28, eles vão fazer uma pergunta para o Senhor. Eles falam assim, ó: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? A pergunta é quase a mesma. Eles estão querendo servir a Deus, eles estão querendo saber de que modo eles podem executar a obra de Deus. Não é uma pergunta tão interessante? Quantas vezes nós oramos assim, né? Senhor, eu queria saber como eu posso executar a tua obra, né? O que eu posso fazer para te ajudar, para facilitar as coisas, para poder melhorar um pouco a minha vida espiritual, né? Nós estamos sempre com essa é uma pergunta que ela permeia nossos corações, né? Ou a gente faz isso, ou a gente costuma viver a nossa vida cristã sempre olhando para a nossa incapacidade de executar a obra de Deus, e às vezes isso leva a gente para um buraco, um abismo muito grande, porque eu falo, eu não consigo, eu não posso, eu não sou essa pessoa que Deus queria, eu não sou a pessoa certa, eu não tenho condições. E talvez se o Paulo passasse para esse carcereiro de Filipos tudo que nós aprendemos sobre a vida cristã, ele estaria na mesma situação alguns anos depois, falando assim, eu não consigo, eu não posso, eu só faço coisa errada, só dou para as cabeças, né? Que seria isso, né? Mas a resposta que o Senhor dá aqui para esses homens que perguntam no versículo 29, ela é muito parecida com a resposta de Paulo para o carcereiro. Aqui, no verso 29, Jesus faz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ó. Fica em singular a obra. Né? Isso, a obra. É a obra. Grande obra de Deus, Creia. sabe, no que diz respeito a nós, é que a gente creia em Jesus. Que a gente crê naquele que ele enviou. E aqui, em Atos, no capítulo 16, no versículo 31, Paulo vai dizer assim, ó. Paulo não, né? O texto diz eles, que provavelmente foi Paulo e Silas junto, em bom e alto som, né? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. No original, essa preposição que foi traduzida por no, ela não é no. Porque o no é um artigo dativo, né? E também não é para dentro. Que é o eis, também não é. Aqui não. Aqui, a preposição, ela é epi. Tá? Que foi traduzida aqui por no. Não, epi é sobre. É sobre. É sobre. Sim. E é tão interessante isso. Porque é como se o Paulo dissesse assim, ó, creia sobre o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, coloque tudo sobre Ele. Coloque a sua vida sobre Ele. Sabe? Você não precisa aprender coisas dele, você precisa se render a Ele. Você precisa se entregar a Ele. Você precisa ter toda a sua estrutura sobre Ele. Deixar que Ele mesmo seja o seu alicerce, Ele mesmo seja a sua segurança, Ele mesmo seja a sua salvação, Ele mesmo seja a sua garantia, Ele mesmo seja a sua esperança, Ele mesmo seja a sua força, Ele mesmo seja o seu testemunho, Ele mesmo seja a sua glória. Então, é como se... vou dar um exemplo aqui, pequeno, né, mas importante. É como se um bebezinho precisasse atravessar um rio.
sabe, um rio aí de profundidades de 1,5 m, por exemplo, ou 1 metro que seja, água de corredeira, não haveria nenhuma maneira dele atravessar com os pezinhos dele ali no chão. Mas, vamos dizer assim, um menino forte que nem o Igor poderia colocar esse bebezinho sobre os seus ombros e atravessar tranquilamente, colocar ele do lado de lá. Eu acho que essa ilustração, ela vai dizer tudo para nós. Ela é simples, mas ela vai ajudar bem a gente compreender o que Paulo vai dizer para aquele homem, sabe? Paulo vai dizer que Jesus Cristo nos foi dado como uma base segura e firme da parte de Deus, para que nós, sobre ele, pudéssemos passar por todas essas coisas da vida e sair do outro lado, exatamente como Deus deseja. Foi para isso que ele enviou o filho dele. Porque se o filho dele não é enviado, não haveria nenhuma condição de homem algum, sabe, ser salvo, salvar-se, atingir aquilo para que Deus criou o homem. Então é verdade que quando Deus fez o homem, ele fez o homem com um propósito. E se nós olharmos para o propósito de Deus na sua essência, lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, nós vamos encontrar 3 aspectos principais do propósito para que o homem foi criado. E o primeiro deles, quando diz assim, ó, e Deus fez o homem à sua imagem, ou criou Deus o homem à sua imagem, lá também nós temos, aquele a lá não é um artigo, aquele a lá é uma preposição, é um acraseado que vai nos dizer que Deus fez o homem para algo. E aquela palavra lá que é traduzida imagem, sabe, ela podia ser traduzido assim, ó, para ser seu representante, ou para ser um tipo do próprio Deus, ou uma figura, ou uma sombra. Aquela palavra lá, ela significa exatamente isso. Ou seja, quando Deus fez o homem para que o homem fosse o seu representante. Esse é o propósito. Agora tem uma outra coisa lá, que está escrito sobre a criação, porque quando Deus fez esse homem, Deus deu encargo para ele. E o primeiro é e domine. E quando a gente vai olhar para essa palavra domine, a gente descobre hoje que até a inteligência artificial já domina a gente. Nós estamos a um passinho de ser uma marionete de todo o sistema. Mas assim, nessa jornada, né, a gente viu o homem sendo dominado pelo cigarro, a gente viu o homem sendo dominado pela prostituição, a gente viu o homem sendo dominado pelo entretenimento, a gente vê o homem sendo dominado por tantas outras coisas. Mas o Senhor, quando criou o homem, falou assim, ó, e domine. E agora nós vamos para um terceiro aspecto, porque esse domine está relacionado ao reino, ou seja, Deus fez o homem para reinar. E lá em Romanos 6, está dizendo lá que quando nós oferecemos os nossos membros a Deus para a santificação, o pecado não domina mais sobre nós. Ou seja, né, nós passamos a reinar, inclusive, sobre as nossas fraquezas, o nosso pecado, a nossa incapacidade. Quando Cristo, né, se torna nosso tudo, ou seja, quando nossa fé é colocada sobre o Senhor Jesus, e nós passamos a considerar tudo o que Ele fez por nós como nosso, ou seja, quando nós nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus, quando nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, quando nós oferecemos os nossos membros a Deus como um instrumento de justiça para a santificação, o que acontece? A própria vida de Cristo vai trazer para nós essa capacidade de reinar. Reinar, né? Às vezes a gente fala de reinar pensando na era futura, mas o Senhor, Ele está desejoso que a graça reine em nós hoje, né? Hoje, a graça reinando com as nossas fraquezas, nosso pecado, nossa incapacidade, os ataques do mundo, as tentações e todas essas coisas que nós já sabemos que não damos conta, né? Então, o terceiro, vamos dizer assim, a terceira questão que nós encontramos lá em Gênesis com respeito ao propósito eterno de Deus é que o Senhor plantou um jardim e colocou o homem lá, que Ele criou, para lavrar e guardar. E nesse terceiro aspecto nós vimos um servo. Então nós podemos dizer assim que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem. Primeiro, para ser seu representante. Segundo, para reinar. Terceiro, para servir. Esse foi o propósito de Deus na criação do homem. Mas nós estudamos a palavra de Gênesis a Malaquias, né? Nós chamamos de Antigo Testamento.
quanto personagem, quanta manifestação do Espírito Santo, quanto ensino, quanto a glória, quanto Deus deu, né? E o resultado de tudo isso que o Senhor deu em todo o Antigo Testamento, o resultado de tudo, a soma de tudo, produziu esse homem? Não produziu esse homem. Não produziu. O que a gente descobre lá em Malaquias é que o povo de Deus é duramente exortado, porque mesmo sendo soberbo, arrogante, religioso, eles estavam muito aquém daquilo que o Senhor havia chamado eles. Mas graças a Deus que lá tem uma promessa. Fala assim, mas para vós nascerá o sol da justiça. Ou seja, o Senhor está chegando Jesus. Está chegando Jesus. E quando Jesus chega, sabe, você descobre o que os homens fizeram com tudo que Deus deu. O melhor que eles fizeram chamava-se fariseus, chamava saduceus, chamava escribas, chamava sacerdotes. E quando nós vamos ler lá os 4 evangelhos, a gente vai descobrir que nada foi pior para o Senhor no seu ministério do que esses pastores. Tanto os fariseus, quanto os sacerdotes, quanto os escribas, quanto os saduceus, que era a liderança religiosa do judaísmo. Ninguém foi mais oposição a Jesus do que eles. E o que eles tinham? Eles tinham toda a revelação. Toda a Bíblia estava na mão deles. Mas eles estavam fazendo oposição ao rei, oposição ao servo, oposição àquele que representava Deus de verdade. Então, graças a Deus, que nosso Senhor, isso não atrapalhou a caminhada do nosso Senhor, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo escusado, mesmo sendo excluído, mesmo sendo crucificado, ele realizou a obra de Deus. Ele venceu naquela cruz. E lá naquela cruz, o que ele fez por nós lá naquela cruz? Ele derramou aquele sangue para que nós pudéssemos ser perdoados. Então não importa que tipo de vida você vive, se você se colocar debaixo daquele sangue, ou seja, se você se entrega ao Senhor Jesus Cristo, se você se lança sobre Ele existe perdão para os seus pecados, porque o sangue foi derramado. Sobre Ele existe reconciliação, porque Ele pagou o preço. Então, nós somos justificados sobre Ele. Quando você se entrega ao Senhor, você é colocado sobre Jesus. E porque você está sobre Jesus, você agora é aceito. Mas não somente isso. Então, nosso Senhor, quando Ele morreu lá naquela cruz, Ele levou à morte o nosso velho homem, que nunca pôde servir a Deus. O nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não servíssemos mais ao pecado como escravo. Não é uma obra maravilhosa? Então nós podemos dizer que sobre Ele nós temos libertação do pecado. Que salvação maravilhosa! Então essa salvação ela avança. E quanto mais nós conhecemos aquilo que o Senhor tem feito por nós, mais nós vamos descobrir a posição alta que nós temos sobre Ele. Porque sobre Ele nós ressuscitamos. Se nós somos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Ou seja, existe sobre Ele uma nova vida para ser vivida. Sobre Ele, Ou seja, o que você pode fazer para produzir a vida cristã? Sabe o que você pode fazer, meu irmão? Você não pode fazer nada. Mas para que você pudesse produzir a vida cristã, o nosso Senhor morreu e ressuscitou. Então, sobre Ele, você tem uma morte, sabe, que coloca o teu velho homem no lugar certo. E sobre Ele, você tem uma ressurreição que capacita você a viver uma vida certa. Ou seja, é sobre Ele. Sabe, nós estamos reunidos aqui para falar sobre Ele. Nós estamos aqui para dentro do nome dEle. Mas nós estamos aqui estudando a palavra de Deus e conhecendo um pouco mais daquilo que nós temos sobre Ele. Com qual finalidade? Com a finalidade de que a gente aprenda de uma vez para sempre que tudo que nós podemos fazer é nos render. É o que o carcereiro fez aquele dia. O carcereiro, aquele dia, ele se rendeu. Sabe, o Espírito Santo abriu o entendimento dele para ele ver que não tinha coisa melhor para ele fazer com a vida dele do que se render.
né? Ele queria enfiar uma espada na barriga dele, mas o que entrou para dentro dele foi algo muito mais poderoso que uma espada. Entrou uma palavra que levou ele a morrer com Cristo, a ressuscitar com Cristo e a viver para Cristo. E é isso que tem que acontecer conosco. Sabe, isso precisa acontecer conosco. É sobre Cristo, não é sobre a pregação do irmão Jonas, sobre a maneira que o Igor e o Jota tocaram, sobre os compartilhar dos irmãos. Não é sobre isso, é sobre o Senhor. Esse é o fundamento que nós temos, a própria vida do Senhor. Então nós sabemos que Ele venceu, que Ele é o homem, sabe, representante de Deus, aceito por Deus, que agrada a Deus. E sabe o que precisa acontecer conosco para a gente chegar bem nessa carreira? É nós nos lançarmos sobre Ele e aprendermos, sabe, que o melhor da vida cristã é nos entregar, é nos render, é deixar que Jesus Cristo mesmo seja tudo para nós. A nossa segurança, a nossa força, sabe, a nossa alegria, a nossa esperança, tudo nós temos nele. Ele realmente é aquela âncora da alma, segura e firme no céu. Nossa âncora, ela está lá, é para cima, ela está firmada lá, porque tem um homem vencedor, assentado no trono. E o que nós precisamos aprender como filhos de Deus é que nós temos que receber daquela vida e viver por ela. Sabe? Que não existe nenhuma coisa na nossa carne que pode realmente produzir qualquer coisa no céu, sabe? E nem aqui na terra. Não pensa que o nosso barulho, que o nosso sapateado, que os nossos gritos, que a nossa histeria, que as nossas emoções vai produzir vida. Não vai produzir vida. Sabe? Emoção produz emoção. Então, se eu começar a gritar aqui, daqui a pouco está todo mundo gritando, porque foi contagiado com a minha emoção. Mas na hora que eu parar de gritar, vocês continuam do mesmo jeito, porque emoção não produz vida, só produz emoção. E sabe o que acontece quando o Espírito de Cristo começa a tratar com as nossas emoções? Primeiro, cada vez que a gente funciona por meio das emoções, a gente se sente sujo diante de Deus. Essa é uma das coisas que acontece quando a gente, como cristão, deixa o Espírito Santo tratar com essas coisas. Segundo, a gente não consegue mais ser iludido com a emoção de ninguém. Quando a gente vê um irmãozinho lá no êxtase emocional, a gente não é mais edificado, a gente sente pavor. Sente assim, está perdendo tempo. Então, mas isso, irmãos, é porque Ele está crescendo em nós. Então, nós estamos nos tornando espirituais porque a vida dele está crescendo em nós. Tá? E o homem espiritual, ele transmite vida. Ele transmite vida para aqueles que estão ouvindo. E vida é uma coisa tão maravilhosa, porque aquilo que a gente recebe que é vida, permanece para sempre. Agora, aquilo que é só emoção, aquilo que é só alma, aquilo que é só coisa nossa, não dura nada. A gente sai ali no portão e já, não tem serventia nenhuma para nós. Então, irmãos, eu queria deixar isso para os irmãos, sabe, como uma meditação de hoje, de Filipenses. Porque o próximo estudo que a gente vai ter, vai ser um estudo muito duro, muito difícil, porque nós vamos falar das boas obras da carne, sabe? E nós vamos mexer em coisas que vai doer em todo mundo, a começar em mim. Porque Paulo, em Gálatas, ele fala daquelas coisas da carne que nós temos repulsa. Ele fala de feitiçaria, ele fala de inimizade, de orgia, de prostituição, de adultério. A gente não quer saber daquelas coisas. Mas em Filipenses, sabe do que ele fala? Ele fala de vida religiosa. Ele fala assim, bem que eu podia confiar na carne, porque eu sou hebreu de hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Olha do que ele está falando. Ele está falando das boas obras da carne. Ou seja, daquelas coisas que nós achamos tão grande que não serve para o Senhor. Então ele vai dizer assim, quando me foi revelado quem é Jesus, então eu considerei tudo isso para quê? Ser achado sobre ele. Ser achado sobre ele. Não tendo mais nada de mim. Não tendo mais justiça própria. Não tendo mais que me apresentar como um crentão. Não tendo mais que mostrar para os outros que eu sou melhor. Não tendo mais nada disso. Mas tendo Cristo.
e só Cristo. Sabe? E poder conhecê-lo. Sabe, essa palavra conhecê-lo significa me relacionar com ele de modo verdadeiro. Penetrar nas entranhas dele e receber tudo que tem lá. Porque, irmãos, é isso que é um homem espiritual. Um homem espiritual é alguém que pode penetrar nas profundezas de Deus e ser penetrado pelo próprio Deus. Oh, irmãos, é isso que o Senhor quer fazer conosco, sabe? E quanta riqueza há no Senhor, Antônio. Porque quando o Antônio penetra, prescruta o Antônio, ele fala assim, não tenho nada. Mas quando o Antônio prescruta Cristo, fala, gente, eu não preciso de mais nada. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Sabe? Foi para isso que Cristo nos foi dado. Então nós precisamos lançar-nos sobre Ele. É verdade que tem um texto que fala assim, ó, lança teus cuidados sobre o Senhor. Sim, nós podemos lançar tudo sobre Ele. Mas se nós lançarmos tudo sobre Ele e nos mantermos firmes em nós mesmos, então nós vamos ser sempre meninos em Cristo. Sempre vai haver essa dualidade, sabe? Uma hora nós agimos na carne, outra hora nós agimos no Espírito. Uma hora é nós, outra hora é o Senhor. Irmãos, isso tem que acabar. Isso tem que chegar ao fim. E graças a Deus que sobre Ele existe a cruz. E a cruz é a provisão de Deus para colocar o nosso velho homem no devido lugar. Para que Cristo seja tudo em todos. Amém? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa porção. Obrigada, Senhor. Assim como estava disponível para aquele carcereiro e para toda a sua casa, essa pessoa tão bendita do Senhor. Hoje, aqui na casa do Antônio, nós sabemos que continua da mesma maneira. Esse trono de glória tem um homem que venceu tudo, que ele continua disponível para nós. E nessa noite nós queremos nos lançar sobre o Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Rompe com toda a dureza do nosso coração e toma-nos completamente para ti, Senhor. Nós queremos colocar sobre o Senhor tudo que nós somos, tudo que nós temos. Ó Senhor, sabendo que o Senhor é a rocha que nos foi dada. Obrigada, Senhor. E ainda que sobre o Senhor nós seremos partidos ao meio, nós seremos rasgados, nós seremos tratados, e o Senhor vai cortar tudo aquilo que não é teu e vai deixar somente aquilo que te agrada. É 1.000.000 de vezes melhor cair sobre o Senhor Sim, Senhor. do que um dia o Senhor cair sobre nós e a gente ser reduzido a pó. Misericórdia. Então, Senhor, por favor, nos ajuda realmente, enquanto é dia, nos rendermos ao Senhor. Sim, Senhor. Não deixa, Senhor, que a dureza do nosso coração, as nossas intenções malignas, os nossos caminhos naturais, nos impeça, Senhor, de desfrutarmos desse privilégio de ver a nossa vida chegar ao fim, na Tua morte, para que da Sua ressurreição saia a vida para nós. Essa é a nossa petição por nós e por nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade. Amém.